É hoje que as aulas vão voltar mais uma vez. É hoje que as aulas vão voltar mais uma vez. Caderno ok, caneta ok, álcool em gel ok, online ok. Brota no aulão da professora de vocês. Brota no aulão da professora de vocês. É hoje que as aulas vão voltar mais uma vez. É hoje que as aulas vão voltar mais uma vez. Bom dia! Nossa segunda aula para falar dos ciclos biogeoquímicos hoje. Espero que vocês tenham entendido bem as últimas aulas. Eu parei aqui nessa página 356, que é o efeito estufa, né? Falei das consequências dele. Agora a gente vai falar um pouquinho do ciclo do oxigênio. Que ciclo é esse? O oxigênio, eu falei lá no ciclo do carbono, que era importantíssimo para a nossa respiração. Então, como vocês podem ver, aqui, ó, eu tenho um processo de fotossíntese, que ele vai liberar oxigênio, e vou ter o processo de respiração, que ele vai absorver o oxigênio e liberar o gás carbônico. Quem pega gás carbônico, fotossíntese. Então, é um ciclo. Eu utilizo o oxigênio, libero o gás carbônico. Quem pega o gás carbônico? A planta lá fazendo fotossíntese. Libera oxigênio. Então, é um ciclo. Aqui nessa imagem ao lado, vocês verão melhor. Ó, acompanha comigo aí na setinha. Na página 353, vocês também podem acompanhar e ler melhor, né, os textos referentes a essa questão. A respiração pega o oxigênio, né? Então, esses animais aqui estão absorvendo oxigênio. As plantas, o que elas fazem, gente? Elas vão pegar oxigênio também, mas elas vão pegar o gás carbônico que esses animais liberaram. E vão fazer o quê? O processo chamado de fotossíntese. Na fotossíntese, elas vão liberar mais oxigênio. Eu já falei para vocês que o principal ser que libera oxigênio para a gente não são as plantas, são as algas marinhas. Então, o nosso pulmão seria os oceanos, mas as plantas participam sim do processo. Nesse caso dessa imagem, eu estou colocando como exemplo para o processo de fotossíntese, mas não precisa ser necessariamente as plantas. Como eu havia falado lá atrás, a combustão. O que é combustão? A queima. Aí nessa imagem a gente botou um botijãozinho de gás, mas seria o fogo. Seriam as queimadas lá na floresta amazônica. Elas pegam oxigênio, sim. Só existe a possibilidade da existência de fogo com a presença de oxigênio. Eu vou fazer um videozinho para vocês de uma experiência e mostrar a vocês como que é importante a existência do oxigênio para a gente, além da respiração. Sem ela não existiria fogo. Ano que vem, quando nós comentarmos sobre a Lua, sobre o espaço, uma dessas características, né? Existem imagens na internet que colocam um cara acendendo uma vela na Lua. Não, se não há existência de oxigênio, não vai haver combustão. Se não vai haver combustão, não há fogo. Então, há umas pegadinhas nesse sentido. Então, quais os processos responsáveis pelo ciclo do oxigênio? Respiração e fotossíntese e combustão. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo do nitrogênio, lá na página 354. O nitrogênio, ele corresponde a 78% da nossa atmosfera. Nós vamos ver na próxima apostila já já. 78% da nossa atmosfera é nitrogênio. Por que será? Porque ele é um gás que nós não conseguimos absorver. Ou seja, eu não consigo respirar nitrogênio. Eu consigo respirar oxigênio, gás carbônico e outros gases, mas nitrogênio não. A única fonte de nitrogênio que eu consigo respirar não é nenhuma. Eu só consigo absorver nitrogênio através da minha alimentação, através das leguminosas, dos legumes. O nitrogênio, ele constitui alguns aminoácidos, algumas proteínas, e o DNA e o RNA nosso. Ou seja, todo o nosso material genético, ele é constituído de quê? Nitrogênio. E como que eu consigo ele? Respirando, já que eu tenho 78% na atmosfera? Não. Eu consigo ele através da minha alimentação. Eu botei uma imagem, eu botei aqui, ó, 78% da composição da nossa atmosfera,
Plantas e animais não conseguem utilizar diretamente. As reações de fixação e transformação de nitrogênio são realizadas por bactérias. Lembra que eu falei das leguminosas? Nas raízes dessas leguminosas tem que haver a presença dessas bactérias. E são elas que vão conseguir fixar o nitrogênio para a gente. Olha aqui, eu tenho nitrogênio na atmosfera. Quem vai conseguir fixar esse nitrogênio? As bactérias, ó, o nitrogênio aqui é NO2, vão ser fixados por raízes das plantas, principalmente leguminosas. Uma vez que elas fixam e o gado come esse capim, essa planta, eu consigo consumir e ter oxigênio no meu corpo como? Pensa aí. O boi. Como que a gente consegue? Se alimentando da carne do boi. Ué, professora, mas você falou que são as bactérias que fixam o nitrogênio nas raízes. Como isso? Sim. As bactérias fixam o nitrogênio nas raízes das plantas. Os seres que consomem plantas, nós, um alface, um legume, ou o boi que consome a planta, ele consegue fixar o nitrogênio. Então, nós vamos ter o nitrogênio não através da respiração, mas através da nossa alimentação. Ou através de alimentação por vegetais ou por animais, como é o caso do gado. Mas como? Porque ele consumiu a planta que fixa nitrogênio através das bactérias que estão nas raízes. Então, o nitrogênio ele só será absorvido por nós através do consumo desses alimentos que conseguem absorver o nitrogênio através das plantas. Ou seja, que a gente fala lá na unidade 1, na cadeia alimentar, dos herbívoros, né? Os herbívoros são os seres que consomem vegetais. Uma vez que os herbívoros consomem vegetais, a carne deles tem nitrogênio. E se eu que sou carnívora como esse animal, eu tenho nitrogênio. Ou se eu, Lília, como alface, eu sendo herbívora também, eu também vou ter. No meu caso, eu sou onívora. Eu como tanto vegetais quanto animais. Então, se eu tenho as duas fontes de alimentação, nós chamamos de onívoros. Herbívoros, carnívoros, onívoros. São os dois, tá bom? Só para relembrar a nossa última matéria. Aqui eu botei o exemplo das leguminosas, que seria a soja, o feijão, a ervilha. Não precisa ser necessariamente essas, é só um exemplo. Elas vão ter bactérias que vão fixar o nitrogênio aí nas suas raízes. Ela não faz mal nenhum à planta. Isso é normal e é legal que aconteça. O cultivo dessas leguminosas também vão repor nitrogênio no solo. Por isso, o importante do que a gente chama de rotação de culturas. O que é a rotação de culturas? É quando em uma determinada época do ano eu planto milho e em uma determinada época do ano eu planto feijão. Por quê, professora? Porque se eu plantar só milho, eu só vou absorver o nutriente do solo. Esse solo vai ficar pobre. Quando eu mudo a cultura, rotação, mudança da cultura, rotação do plantio, eu faço com que esse solo não seja tão prejudicado. Ele vai alternar, mudar essa absorção de nutrientes, tá? Aqui, ó, consorciação de culturas seria introduzir numa mesma área 2 tipos de plantas ou mais. Também é bem interessante, para não agredir tanto o solo. A agricultura por si só vai agredir porque vai absorver os nutrientes, mas é necessária para a nossa alimentação. Então, não há o que se fazer. Tem que ser feito? Sim, mas temos que fazer da melhor maneira possível. Tá? E para a gente já estar quase concluindo o ciclo do fósforo, na página 355, os organismos precisam do fósforo para formar uma das principais moléculas, que é o DNA. Eu falei que o nitrogênio forma DNA, que o carbono, mas também o fósforo. Ele também é absorvido pelas plantas. A fonte dele são as rochas sedimentares. Vou voltar aqui um pouquinho. Aqui. Lá na página 355, o ciclo do fósforo. O fósforo, olha aqui, vamos acompanhar. Não existe o elemento fósforo em forma gasosa, então nós botamos igual ao nitrogênio, né? Os animais obtêm fósforo por meio da água e dos alimentos, exatamente como nós falamos do ciclo do nitrogênio.
né? Olha a setinha aqui. A decomposição da matéria orgânica é capaz de devolver o fósforo do solo ou da água. Significa que quando o organismo morre, ele vai devolver esse fósforo para o solo. Mas quem vai absorver esse fósforo, gente? Ó, quem absorve o fósforo no solo? A planta. Quem come a planta? O boi. Quem morre após todo o processo, que vai entrar na cadeia alimentar como decomposição? O boi. Ele entrando em decomposição, morrendo, devolve quem para o solo? O fósforo. O fósforo vai ser absorvido por quem? Pela planta. Por isso nós chamamos de ciclo. Existem outras possibilidades. Ó. Quando as rochas sofrem processo erosivo de destruição ou intemperismo, que é a chuva, o vento, o fósforo volta ao solo e é utilizado pelas plantas. Então, o primeiro processo que o fósforo volta ao solo é a decomposição, é a morte desse animal e a planta pega de novo. Outro processo é quando essas rochas aqui, ó, né, elas se desfazem, elas são absorvidas pelo solo e voltam lá para a planta. Entenderam? Por isso que nós chamamos de ciclo. Não há fim. Ele sempre vai buscar um cantinho para conseguir acontecer. Olha essa parte aqui. Ó. Quando o fósforo chega nesse estágio, o processo de retorno no ecossistema é tardio. Qual processo é esse? Ó, decompõe. Parte desse fósforo é aproveitado da matéria orgânica e é levado pelas chuvas para os rios, lagos, marés e acaba aderindo às rochas. Então, para a rocha ter fósforo, também vem a partir lá do processo de decomposição. Então, para a gente resumir, o boi morre, na decomposição devolve o fósforo para o solo. O solo, quem vai absorver os nutrientes do solo? Nitrogênio e o fósforo em si? As plantas. Quem vai consumir a planta? O gado. O gado morrendo, devolve ao solo. Devolvendo ao solo, a planta absorve do solo e alimenta outro ser. Isso é um ciclo. Caso essa decomposição fique aqui, ela pode ser arrastada e levada para algumas rochas. Essas rochas se desfazendo, devolve ao solo também o fósforo. Quem vai absorver o fósforo? As plantas. Quem vai se alimentar das plantas? Os animais. E assim o ciclo nunca acaba, ou pelo menos não deve acabar. Tá? E para concluir nossa aula, lá na página 359, eles falam dos tipos de poluição. Poluição do ar, que é o que eu falei lá do ciclo do oxigênio, do gás carbônico, da intensificação do efeito estufa e do aquecimento global. Poluição da água, que vem reduzindo a quantidade de espécies. Poluição do solo. Vocês podem perceber que o ciclo do nitrogênio e do fósforo são extremamente, ó, fósforo e do nitrogênio, ó, são extremamente importantes à utilização do solo. Se eu não envolvo o solo nesses dois processos, eu não tenho como fazer com que o ciclo ocorra. E a poluição lixo, que cada vez vem sendo colocado de maneira abusiva, sem uma impermeabilização, é necessário que tenham áreas de coleta seletiva, né? Nós temos que ter o desprezo dessas áreas de coleta seletiva muito regulamentadas. Por exemplo, o lixo hospitalar ele deve ser disponibilizado em um local, e realmente isso não acontece, principalmente falando em Brasil. Então estamos aí, né, vocês como jovens, para tentarmos reduzir esse tipo de poluição. Eu não vou me prolongar nessa parte de poluição. Vocês têm aí na página 359 textos de apoio para vocês expandirem a leitura de vocês. Vou deixar para uma próxima aula esses comentários, a lá ao vivo. E para a gente terminar lá na página 362, vem algumas medidas de prevenção da biodiversidade. Biovida, diversidade, diversas formas de vida. Como que eu vou prevenir? Evitando queimadas. Repetir aqui, eu nem percebi. A coleta seletiva, como eu havia falado. O controle do uso do agrotóxico. O agrotóxico ele é um produto químico que é utilizado para matar alguns insetos nas plantações, para a plantação continuar. Porém, ele vem sendo utilizado deliberadamente, ou seja, sem controle.
Isso faz com que essas substâncias tóxicas sejam incorporadas no nosso corpo e também que quando ocorra chuva, ele infiltre no solo, comprometendo o ciclo do nitrogênio, o ciclo do fósforo e contaminando o nosso solo e, consequentemente, eu falei em chuva, contaminando a nossa água, que infiltra pelo solo. Então, para a gente terminar a nossa aula de hoje, olhem com cuidado, vejam os vídeos, se precisar pode olhar novamente. Eu estou deixando todo o material lá disponível sem limite para ver. Apenas os exercícios eu estou deixando com uma semana para vocês se organizarem. Eu vou marcar a aula aí ao vivo para nós tirarmos todas as dúvidas que ficaram em relação a essas duas últimas aulas, tá? Beijinhos para vocês, fiquem com Deus e saudades. Podem mandar mensagem, eu não respondo automaticamente, porque eu trabalho em 3 escolas, então eu dependo desse tempo, fora a família, mas eu vou fazer o possível para conseguir responder vocês. Beijinhos aí, fiquem com Deus.